Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova aqui da IMEPAC de 2024, a provinha de Química, certinho? Uma provinha muito boa, certo? Vamos lá. Questão 22, uma questãozinha de equilíbrio químico, ok? Toda a prova da IMEPAC praticamente cai equilíbrio químico. Tá estudando para IMEPAC, estude equilíbrio químico, certo? Vai cair. Vamos lá? Essa questão aqui ela foi anulada, certo? E eu vou explicar por quê. A reforma seco do metal CH4 é um processo aplicado para a geração do gás hidrogênio, ok? H2, gás hidrogênio. Então, hidrogênio é um produto, se ele está falando de geração, certo? E também para o consumo do gás carbônico. Consumo do gás carbônico, isso quer dizer que o CO2 é reagente. Os reagentes envolvidos nesse processo são responsáveis pelo agravamento do efeito estufa, ok? Então o CH4, ele é um gás que vai agravar o efeito estufa e ele também entra como reagente, certo? A reforma seco é um processo endotérmico. Isso quer dizer que o meu ΔH é positivo, ok? Ele é positivo e isso vai alterar a questão do meu equilíbrio químico se tiver uma alteração na temperatura, certo? Que produz além do gás metano. Produz além do gás metano? O gás metano ele é reagente. Ok, o gás metano aqui, ele não é produto, certo? Então, por conta disso, essa questão ela foi anulada, certo? O certo seria o que? Tirar esse além do gás metano, ok? Endotérmico, que produz o monóxido de carbono, o CO, certo? Assim, a questão estaria correta, mas esse além do gás metano foi o que fez a questão ser anulada, ok? Modifica todo o sentido da questão, certinho? No intuito de hipoteticamente maximizar num sistema em equilíbrio a produção do gás hidrogênio, os processos a seguir foram realizados. Então ele quer aumentar o que? A minha concentração, né? A geração do gás hidrogênio. Perfeito? Aumento de temperatura no sistema, vamos lá. Se eu quero aumentar a temperatura, eu preciso saber se a reação é endotérmico ou exotérmico, ok? Como ele disse que é endotérmico, quer dizer o quê? Que calor, ok? É necessário calor para que essa reação aconteça, certo? Então o calor aqui, essa energia, eu posso colocar como reagente. Então se eu aumento a temperatura, aumento o calor, isso quer dizer que eu vou aumentar minha quantidade de gás hidrogênio? Sim, ok? Então a 1 está correta. Olha a 2, aumento da pressão do sistema, tá? Para eu saber se o aumento da pressão do sistema vai alterar o meu equilíbrio químico, eu preciso ver a quantidade de mols que eu tenho em produto e em reagente. Olha aqui, em reagente eu só tenho 2, ok? 1 mol de CH4 e 1 mol de CO2. Em produto, agora eu já tenho 4, ok? 2 mols do monóxido de carbono e 2 mols do gás do hidrogênio. Perfeito? Vamos lá. Se há um aumento da pressão, ok? Um aumento da pressão, a pressão vai para o lugar onde tiver menor número de mols, certo? Se há uma diminuição da pressão, a reação vai para o lugar de maior pressão, certo? Tem que fazer essa jogadinha. Então, se tem um aumento da pressão aqui, a minha reação vai deslocar para onde? Para a esquerda, certo? E ela deveria deslocar para onde para ser correto? Para a direita. Então a 2 está errada. A 3, aumento da quantidade de metano. Se eu aumento a minha quantidade do gás metano, e vai produzir mais gás hidrogênio, não vai? Então a 3 está correta. Então 1, a 2 está errada e 3, sendo a letra B, tá, pessoal? Porém, por conta desse pedacinho aqui, essa questão ela foi anulada. Vamos para a próxima? Questão 23, uma questãozinha de estequiometria, ok? Uma questãozinha bem tranquila. Em uma aula prática de química, 20 ml de vinagre. Então já anota, ó, 20 ml de vinagre, certo? Vamos lá. Foram titulados com hidróxido de sódio, NaOH, gastando na titulação 16 ml da base. Então 16 ml da minha base, ok? De NaOH, certo?
Sabe-se que o vinagre é uma solução aquosa de densidade igual a 1 grama por ml. Então, a densidade do vinagre é igual a 1 grama por ml. Muito parecido com o da água. Contendo cerca de 5% de massa de ácido acético. 5% da massa de ácido acético. O ácido acético é o que reage com a base, ok? Então, só 5% da minha massa total que é o que vai reagir com a base. Assim, eu consigo encontrar a minha concentração de NaH, ok? Qual o valor mais próximo da concentração em mols por litros do hidróxido de sódio utilizado nessa titulação? Então, ele quer achar a concentração de NaOH. Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, certo? Eu tenho o volume de NaOH? Eu tenho. Eu tenho o número de mols? Eu não tenho o número de mols. Como é que eu posso encontrar o número de mols? O número de mols é igual a massa dividido pela minha massa molecular, certo? Eu tenho massa de NaOH? Não. Tem como eu descobrir? Também não tem. Então, como é que eu vou descobrir esse número de mols? Olha aqui, eu tenho a reação química, ok? Do ácido acético mais o hidróxido de sódio. E essa reação aqui, ela é 1 para 1, ok? Se não tem nada aqui, quer dizer que é 1 para 1. Isso aqui é a proporção, onde o mesmo número de mols que eu tenho do ácido acético é o mesmo número de mols que eu tenho de hidróxido de sódio, perfeito? Só que aqui, pessoal, vamos lá. Só que aqui, eu preciso encontrar o número de mols de quem? De ácido acético. Tem como eu encontrar o número de mols de ácido acético? Tem, porque como ele me deu a densidade e a quantidade utilizada de vinagre, eu consigo encontrar o número de mols de ácido acético, que é o mesmo do hidróxido de sódio. Aí fica tranquilinho. Vamos fazer isso? Vamos lá? Olha aqui. Número de mols é igual a massa dividido pela minha massa molecular. A massa, como é que eu vou encontrar a massa? Pela densidade. A densidade é igual a massa dividido pelo volume, ok? Em gramas por ml, certo? A densidade é 1, a massa é o que eu quero descobrir e o volume que eu tenho é de 20 ml, ok? De 20 ml. 1 vezes 20, 20, né? Então eu tenho uma massa igual a 20 gramas de vinagre. Essa é a massa que eu vou utilizar? Não, por quê? Porque eu só tenho 5% de ácido acético. Então eu tenho que fazer uma proporção aqui também, ok? 20 gramas é 100% que eu tenho, ok? De vinagre. Quanto que é 5%, ok? Do meu ácido acético X? Fazendo essa continha aqui, eu vou ter que eu tenho 1 grama, ok? 1 grama de ácido acético. E é essa massa que eu vou utilizar aqui, certo? Só que eu não tenho a massa molecular. Como é que eu vou encontrar a massa molecular? Por isso eu preciso saber a molécula. Dependendo da questão e do vestibular, ele não me dá a molécula de ácido acético. Ele já subentende que você sabe ela, ok? Que é CH3COOH, certo? Tendo a molécula, é muito fácil encontrar a massa molecular. Perfeito? Olha aqui. Carbono, hidrogênio e oxigênio é o que eu tenho, ok? Quais são as quantidades que eu tenho? Carbono, eu tenho 2. Hidrogênio eu tenho 4 e oxigênio eu tenho 2. Perfeito? Vamos lá. O peso molecular, ok, de cada elemento aqui tem na tabela periódica. Porém, carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente já tem que saber. Onde carbono é 12, hidrogênio é 1 e oxigênio é 16, certo? 2 vezes 12, 24. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 16, 32. Fazendo essa continha aqui, eu vou encontrar que a minha massa molecular do ácido acético é igual a 60, ok? 60 gramas por mol, perfeito? Essa que é a minha massa molecular. Então eu tenho que 1 é dividido por 60. 1 dividido por 60, pessoal, vocês vão encontrar que é igual a 0,016, ok? Então eu encontrei o meu número de mols, 0,16 mol. Perfeito? Se 0,6 mols é de ácido acético, eu também tenho 0,016 mols de quem? De hidróxido de sódio. Perfeito? Então eu encontrei o número de mols. Vamos lá? Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então eu tenho que 0,016 dividido por 16 ml, não é? 16 ml, ok? Só que esse litro aqui, esse volume tem que ser dado em quê? Em litros.
não em ml, perfeito? Quanto que vale esse prefixo mili? Esse prefixo mili vale 10 elevado a menos 3. Então eu tenho 16 vezes 10 elevado a menos 3. Perfeito? Robson, como é que faz essa continha aqui de forma mais rápida? O que é 0,016? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Também é 16 vezes 10 elevado a menos 3, certo? 16 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 16 elevado a 10 elevado a menos 3 é igual a 1, certo? Então eu tenho uma concentração igual a 1 mol por litro, certinho? Letra C. Bem tranquilinha essa daqui, né? Junta vários conteúdos, perfeito? Vamos para a próxima? Questão 24. Essa questão 24 aqui é uma questão de propriedades periódicas e está falando de uma exceção, ok? Dos elementos da configuração P4, certo? Vamos lá? Em uma aula de química, o professor faz o esboço de um gráfico representado o número atômico de alguns elementos em função de suas respectivas primeiras energias de ionização. O professor argumenta que, em geral, há uma crescente na primeira energia de ionização quando se aumenta o número atômico em um período na tabela periódica. Olha aqui, 6 é carbono, 7 é nitrogênio, 8 é oxigênio, 9 é flúor e 10 é neônio, ok? Robson, o que é o 5? É o boro, perfeito? Tá, tranquilo. Sabendo isso daqui, eu tô falando o quê? Dos elementos que estão, ok? Na segunda camada, ok? São elementos que estão no mesmo período da tabela periódica, ok? Certo? Observando o gráfico, percebe-se que há uma queda na primeira energia de ionização quando se avança do átomo do número atômico 7 para 8. Essa quedinha aqui, ok? Assinale a alternativa que explica esse fato. Vamos lá. Tá falando do oxigênio, é uma queda na energia de ionização, tá? Isso aqui é uma exceção que tem na configuração dos P4, certo? Robson, como assim? Vamos lá. Oxigênio, a gente está aqui falando que ele tem número atômico igual a 8, vamos fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2 e 2p4, certo? 8 prótons. Terminou em P, então vamos ter 3 orbitais, ok? Vamos fazer 3 orbitais aqui, ó. 1, 2, 3, certo? 4, então 1, 2, 3, 4, perfeito? Temos o primeiro orbital todo preenchido e os dois outros não, tá? E o que acontece aqui, tá? Há uma repulsão dos elétrons emparelhados, certo? Facilitando, ok? Facilitando a retirada desse eletrãozinho aqui, ok? Facilitando essa retiração, ok? A energia de ionização, ela baixa, diferentemente do que acontece no flúor e no nitrogênio. Ah, Robson, mas no flúor vai ter mais 2 aqui. Isso vai acontecer? Não. Como eu disse, é uma exceção que acontece na tabela periódica das propriedades periódicas. Robson, tem outras exceções que a gente tem que prestar atenção? Sim, ok? A exceção dos elementos D4, ok? Que eles preferem se estabilizar em D5, perfeito? Aí ele fica 4S1, ok? Isso acontece também nos elementos D9, certo? Eles vão preferir se estabilizar em D10, certo? Entre o flúor e o cloro nas propriedades periódicas, certo? Então é necessário perceber isso, ok? Nas exceções das propriedades periódicas. Vamos lá. Os átomos não estão todos no mesmo período da tabela periódica? Como eu falei, eles estão, né? Boro, ok, oxigênio, calma aí. Carbono, o oxigênio que ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Perfeito? Ó, agora acertei, ok? Vamos lá. A explicação relacionada à repulsão dos elétrons emparelhados na configuração P4. Ok. O número do átomo atômico 8 é menos eficiente em impedir a ionização? Não, né, pessoal? AD. Os elétrons no orbital 2s são mais eficientes em blindar os átomos do número atômico 8. Não, são do próprio P que acontece isso. Certinho? Então, letra B. Certo? É uma das exceções.
Vamos para a última questão, questão 25, uma questãozinha muito boa. Os álcools são uma função orgânica caracterizada pela presença do grupo hidroxila, ligado diretamente a um átomo de carbono saturado. Eles podem reagir com ácidos e, conforme as condições do meio, formam diferentes substâncias. Sim. Em uma aula prática de química orgânica, o professor apresentou o seguinte esquema reacional envolvendo o álcool terc-butila, que é esse álcool aqui. Ok? Então, um reagiu com ácido sulfúrico 20% e o outro com ácido clorídrico 37%, onde eu tive o quê? Produtos diferentes. Ok? Considerando as diferentes reatividades do álcool terc-butila, os processos reacionais que ocorrem em 1 e 2 podem ser chamados respectivamente de reação de... Então ele quer saber qual que é o tipo de reação que acontece aqui. É muito fácil de saber, tá, pessoal? A gente olha para o produto, ok? E faz comparação com o reagente, tá? Olha aqui. O ácido clorídrico, o que eu tenho aqui? Carbono, 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 hidroxila. Passou com ácido clorídrico, o que eu tenho aqui? Carbono, 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 carbono e cloro, ok? Houve uma substituição da hidroxila com cloro. Então eu tive o quê? Uma reação de substituição. Então o 2 é uma reação de substituição, então eu já posso eliminar algumas aqui, ó. A B não é e nem a C, certo? Então a A e a D pode ser. Vamos ver aqui o do ácido sulfúrico, que é 1. Olha aqui. Carbono, 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 hidroxila, onde agora eu só tenho carbono, carbono, carbono. Nossa, saiu essa hidroxila. O que aconteceu com ela? Ela foi eliminada, ela saiu. Então, uma reação de eliminação, letra D. Olha quanto que é simples, certo? Robson, por que não pode ser uma reação de adição? Aí o ácido sulfúrico, ele ia implementar aqui, né, e aumentar o tamanho dessa molécula, certo? E não é isso que acontece. Perfeito? Bem tranquilinha essa questão. Pessoal, essa foi a provinha da MEPAC de 2024 e até mais.